Irmãos, dando continuidade à nossa série de exposição em Jonas, convido novamente os irmãos a abrirem lá em Jonas, capítulo 1. Nós leremos hoje do verso 3 ao verso 7. Semana passada nós lemos do verso 1 ao verso 3, parte A, só a parte inicial. E hoje, se assim Deus nos permitir, nós iremos até o verso de número 7. Eu vou começar lendo 3 e a gente lê até o verso 7. Jonas, capítulo 1, verso 3 ao verso 7. Amém? Diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Verso 7. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Oremos ao Senhor. Deus Santo, mais uma vez, pedimos para que o Senhor honre a Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade e com clareza, e que o Senhor abençoe aqueles que ouvem também, para que possam ser abençoados mais uma vez pela pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, como nós temos visto já desde o domingo passado, na série de Jonas, nós vimos que Jonas é um profeta estranho, muito estranho, que se enfurece com o sucesso da sua pregação por achar que Nínive não era digna de salvação. E a gente viu as inúmeras razões, né? Porque Jonas, como um típico judeu, achava que a salvação era única e exclusivamente para o judeu. Vimos também que ele decide deliberadamente desobedecer a Deus e fugir da presença do Senhor, ou pelo menos tentar fugir, né, da presença de Deus. E nós paramos, como eu havia iniciado aqui no verso 3, na parte A, que diz: Jonas fugiu da presença de Deus. E a partir de hoje, irmãos, a partir de agora, nós veremos o destino de Jonas. Tentou traçar para si mesmo. Diz o texto que ele tentou fugir para Tarsis, como vimos aí no verso 13. Jonas se dispôs, mas ele se levantou, mas para fugir da presença de Deus, para Tarsis. Meus irmãos, há pelo menos 3 razões de por que Jonas escolheu Tarsis. Ele poderia escolher outros lugares, mas ele escolheu Tarsis estrategicamente. E a primeira razão é que Tarsis ficava, por assim dizer, no fim do mundo. Usando uma linguagem do Rio, não sei se é uma linguagem goiana também, podemos dizer que Tarsis era um local onde o vento fazia curva, no final de tudo, né? Onde a pessoa podia se esconder com muita facilidade. Então, era o extremo oposto de Nínive. Por exemplo, Nínive ficava ao leste da Palestina e Tarsis ficava a oeste. Então Tarsis ficava, irmãos, na região mais remota do planeta daquela época. Só a viagem para lá, os irmãos terem uma ideia, demorava cerca de um ano de navio para ir para lá. Então era de fato um local propício para alguém tentar se esconder da presença de Deus, né? Só que de forma tola, nós vemos que Jonas era um bom conhecedor da Escritura, porque na oração dele, quando ele ora de dentro da barriga do grande peixe, ele usa o Salmo, mas talvez ele tenha se esquecido do Salmo 139,
porque é sempre bom a gente lembrar quando o salmista diz assim, no Salmo 139, versos 7 a 10: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então Jonas podia tentar à vontade fugir para qualquer lugar que fosse, inclusive para Tarsis, que era o fim do mundo, mas como o salmista diz, era uma fuga completamente louca, insana, de uma pessoa que se mostrava uma boa conhecedora da Escritura Sagrada, mas que tinha uma prática completamente contrária àquilo que cria, né? Ele tentou fugir, mas a Escritura fala: o que adianta? Vocês vão tentar fugir, Jonas vai tentar fugir, mas só vai ser cada vez mais complicado tentar fugir da presença de Deus. E aqui, irmãos, eu quero trazer a minha primeira aplicação. Não pense que Deus não está vendo aquilo que a gente faz no privado. Porque pense no seguinte: Jonas foi para um local privado. Ele foi tentar se esconder de Deus, onde no pensamento louco dele, Deus não o veria lá. E aí, muitas vezes, no nosso pensamento louco, a gente acha que Deus não está nos vendo na nossa vida privada, que embora ninguém esteja vendo, Deus não esteja vendo, mas assim como Deus estava lá em Nínive, assim como o salmista fala que Deus está em todos os lugares, eu quero dizer para você que Deus também está lá. Deus está no seu privado, está vendo tudo aquilo que você faz. E aí, talvez uma das piores notícias que eu poderia trazer hoje para os irmãos é que no último dia, tudo aquilo que nós fazemos no privado vai ser projetado, por assim dizer, para que todos possam ver. E aí ninguém mais vai poder esconder nada de ninguém. Ninguém. Todas as coisas ocultas virão à tona. Então, se nós temos a prepotência, o pensamento prepotente de achar que podemos fazer algo escondido do Senhor, no secreto, ou seja, em qualquer outro lugar, a gente tem que estar ciente de que um dia todas essas coisas virão à luz. E ainda que no tempo presente só Deus saiba o que você faz, quero te lembrar que um dia todos vão saber. Todo o universo vai saber quando Cristo vier nas alturas e todas as obras dos homens forem julgadas. Um dia todas as coisas que estão encobertas hoje, todas as coisas que você faz às escondidas, todas as coisas que você faz, entre aspas, na tentativa de ir para Tarsis, na tentativa da sua fuga, na tentativa de você fazer algo escondido de Deus, todas essas coisas virão à tona. Então este é o momento propício para que nós possamos deixar todas as coisas claras, não só diante dos homens, mas também diante de Deus, pois ninguém consegue fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar, Deus vê todas as coisas. E se porventura tu escondes algum pecado no seu secreto, no seu particular, esse momento oportuno para você chegar diante de Deus e pedir perdão a Ele pelos seus pecados, para que Ele te perdoe. Então essa é a primeira razão de Jonas ter escolhido Tarsis, um local longe de tudo e um local completamente escondido. A segunda razão, irmãos, é porque Tarsis era um local onde a palavra de Deus não tinha ainda sido anunciada. A palavra de Deus tinha sido propagada em inúmeros lugares, mas Jonas sabia, estrategicamente, olhou para Tarsis e viu: ninguém pregou a palavra de Deus em Tarsis. Ninguém falou lá. O pensamento de Jonas: não é possível que a palavra de Deus vai chegar lá, porque eu vou estar lá também. Então Jonas estava fugindo, não só de pregar a palavra de Deus, mas de ouvir Deus também. Jonas foi para Tarsis porque a palavra de Deus nunca tinha sido pregada lá. A gente vê isso, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 66, verso 19, onde há um relato lá dizendo que Tarsis era uma cidade que nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Então Jonas decide ir para lá, uma atitude completamente, mais uma vez, insensata, pensando que a palavra de Deus não o encontraria lá.
Mal sabia ele que ele nem chegaria lá, que a palavra de Deus o pegaria antes de ele chegar lá. No meio do caminho não tinha uma pedra, mas tinha um Deus ali que usou todas as coisas, usou o mar, usou a tempestade, usou todos os meios possíveis para impedir que Jonas chegasse a Tarsis. Mais uma tentativa frustrada que a gente vê de um profeta que é completamente diferente de todos os outros profetas e um profeta muito estranho. Dando continuidade, o homem que deveria, irmãos, levar a palavra de Deus, decide ir para um lugar justamente onde nem ele mesmo poderia ouvir da palavra do Senhor. Ele não só quer não pregar sobre Cristo, como eu falei, mas ele nem quer mais ouvir sobre o próprio Deus, ou ouvir diretamente de Deus. Diante desse contexto, eu queria trazer uma segunda aplicação, que é a seguinte: pensa quando você está mal com alguém, alguma dificuldade de relacionamento. Geralmente você não quer papo nenhum, você não quer conversa, você se afasta, você não consegue se relacionar bem com essa pessoa, você não quer papo. Com Deus acontece a mesma coisa. Quando nós estamos em desobediência, ou entre aspas, mal com Deus, nós não queremos papo. Essa é a ideia de Jonas. Tentou fugir porque ele não queria papo com Deus. Não orava mais, não tinha mais comunhão com Deus, não queria mais ouvir a palavra de Deus, ler a Escritura Sagrada. E muitas vezes acontece isso conosco. Quando nós estamos mal com Deus, geralmente nós não lemos a Escritura, nós evitamos orar. Às vezes nós achamos assim: Deus não vai me ouvir agora, ele deve estar irado comigo, deve estar bravo com alguma coisa, e aí o relacionamento é meio que quebrado. Essa era a ideia ali de Jonas ter tentado fugir da presença de Deus, porque ele sabia que estava em desobediência. Ele era um profeta que tinha plena consciência que estava desobedecendo a Deus, por isso ele não orava. Se os irmãos forem perceber, até aqui nós não vemos Jonas nenhuma vez levantando a voz em oração. Um profeta que não ora, um profeta que sabe que está em situação delicada com Deus, ele não consegue se dirigir a Deus, ele só consegue fugir, cada vez mais. E isso acontece conosco, e isso deve fazer a gente olhar para a nossa vida e ver qual é a razão pela qual eu não consigo ter o meu relacionamento saudável com Deus. Seja a oração, seja a devoção, a leitura da Escritura. Talvez o que se esconda na sua falta de devoção é uma vida de desobediência, é uma vida de fuga. É isso que você tem que analisar no seu coração. Talvez a sua falta de devoção, a sua falta de relacionamento mais profundo com Deus revele um coração desobediente, um coração que está fugindo daquilo que só você sabe que Deus pediu para que você faça. Se for isso, irmão, reconsidere ir a Nínive da sua vida e a voltar a ter plena comunhão com Deus e desistir definitivamente de ir para Tarsis. E a terceira e última razão para que Jonas escolhesse Tarsis e não outro lugar é que Tarsis era um local bastante próspero, bastante rico, por assim dizer. A riqueza de Tarsis pode ser constatada lá em Jeremias capítulo 10, verso 9, e Ezequiel 27, verso 12. Naquela época, ela era considerada, aquela cidade, uma das cidades mais ricas, por exemplo, de prata, de ouro, de estanho, de chumbo, daquele mundo antigo. Jonas está, portanto, totalmente disposto a recomeçar a sua vida em uma cidade rica e longe de Deus. Era como se ele estivesse substituindo a gloriosa presença de Deus pelas riquezas corruptíveis e temporárias desse mundo, porque ousou achar que Nínive não era digna de ouvir o Evangelho de Deus. A gente está vendo assim, vez após vez, a tragédia na vida de Jonas, porque ele teve um único pensamento inicialmente: existe um povo que não é digno da misericórdia de Deus. E por conta disso, Jonas está aqui para mostrar como que uma vida é diante de Deus, como que um profeta sofre internamente diante de Deus por ter esse pensamento
de não querer pregar o Evangelho de Deus. E, por incrível que pareça, irmãos, a grande ironia dessa decisão de Jonas é que nem mesmo Jonas se aplica e merece a própria salvação que ele nega ao povo de Nínive. Porque se a salvação fosse pelas obras, Jonas seria pior do que Nínive. A grande ironia aqui é que ele não quer pregar para um povo onde ele mesmo se comporta pior do que esse povo. Porque esse povo não conhece a Deus e faz as suas maldades. Jonas conhece a Deus e faz essas outras maldades. Jonas, portanto, é pior, é um profeta pior do que aqueles a quem ele estava negando a pregação. Em outras palavras, sem perceber, Jonas estava condenando a si mesmo. Um profeta esquisito, louco, que na sua narrativa traz uma condenação para si mesmo. Continuando no verso 3, eu quero chamar sua atenção para a queda ladeira abaixo na vida de Jonas. Aí você preste atenção em algumas palavras aí muito importantes. Primeiro ele desce até Jope, aí no verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, foi a primeira descida. Segundo, de Jope ele desce ao navio. Terceiro, ao entrar no navio, ele desce ao porão do navio. Vá percebendo essa linguagem de descida, que não é à toa. Primeiro desce a Jope, depois desce ao navio, depois desce ao porão do navio, isso está no verso 5. No verso 15, a gente vê que do porão do navio, ele desce ao mar. E detalhe, no capítulo 2, versos 5 ao 6, quando ele está lá na barriga do grande peixe, Jonas declara que após ser lançado ao mar, ele desce mais uma vez nas regiões mais profundas do abismo, né, até os fundamentos dos montes, segundo a linguagem que Jonas usa, mas não para por aí. Finalmente, ele desce depois para a barriga do grande peixe. E a gente percebe aqui que o ponto importante desse relato é que uma descida, uma desobediência, puxa cada vez mais outras quedas, outras descidas, e a gente acaba indo em queda livre, ou queda sem fim. E daqui nós podemos tirar nossa terceira aplicação. Aquele que se envereda pelo caminho do pecado, aquele que inicia uma vida de pecado, ele tem 100% de chance de cada vez mais cometer inúmeros outros pecados. Aquele que abre a porta do coração para o pecado, como a Escritura fala, está abrindo a porta para que abismos chamem outros abismos. O pecado, irmãos, nunca se sente satisfeito. O pecado não é aquele pecado que agora que você cometeu e está tudo bem, não. Ele nunca está satisfeito. Ele sempre vai ali, ele sempre cava mais profundo. Ele sempre tenta escrutar o profundo do seu coração. Ele tenta escravizar cada vez você mais, cada vez de forma mais profunda. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele faz com que o homem desobediente desça cada vez mais. E enquanto ele não se rende a Deus, o pecado ele não dá trégua. Cada vez mais, quando você mal percebe, você já está completamente dominado pelo pecado, distante demais da presença de Deus, talvez já dentro da barriga do grande peixe. Quando alguém se diz cristão, irmãos, chega nesse estágio de ser totalmente escravizado pelo pecado, ele deve seriamente considerar a sua alma, a condição de sua alma. Pois a Escritura diz claramente que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Além disso, o pecado não tem mais, segundo Paulo fala aos Romanos, domínio sobre o novo convertido. A melhor coisa a se fazer é sempre obedecer a Deus, analisar nossa vida para ver se a desobediência evidencia que nós estamos no caminho largo para o pecado, e em última análise evidencia que nós não somos cristãos. Se nós temos uma vida deliberada em pecado, se nós estamos em uma queda livre em pecado, nós devemos seriamente reconsiderar o estado da nossa alma e ver se de fato nós somos cristãos, pois aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Mas se existe alguém aqui, irmãos, nessa noite, que se encontra nesse estágio, no ventre do grande peixe, nunca é tarde para confessar seus pecados,
Pois 1 João, capítulo 1, verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma última colocação importante ainda no verso 3 é que nem tudo que parece certo, na verdade, de fato, é certo. Jonas tinha, por exemplo, o dinheiro necessário para comprar passagem para Nínive. Havia um navio indo diretamente para Nínive, e Jonas ainda podia pensar que Deus poderia chamar qualquer outro profeta. Então estava tudo perfeito, tudo parecia estar dando certo, tudo amarrado, digamos assim, mas a gente sabia que estava tudo errado. Nem tudo que parece certo, nem todas as circunstâncias favoráveis indicam que Deus está nessa situação. Por outro lado, também é verdadeiro que nem toda situação desfavorável, nem toda tragédia significa desaprovação do Senhor. E o maior caso disso é o caso de Jó. Então nunca se esqueça que nem tudo que parece certo é certo. A partir do verso 4, nós vemos um homem sendo procurado e caçado por Deus. Aqui é a tentativa de Jonas fugir, e Deus agora falando, olha, agora acabou, agora eu vou te cercar e você não vai ter alternativa para fugir. Verso 4, portanto, diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. É óbvio, irmão, que a tempestade aqui não é uma coincidência. A gente sabe que Deus estava atrás de Jonas. E para isso, se Deus não estava atrás de Jonas por meio da Escritura, Deus vai usar qualquer outro meio. Aí Deus decidiu usar o mar, decidiu usar o vento, decidiu aí criar uma tempestade, por causa de um homem, por causa de Jonas. O interessante é que o vento e o mar, que são criações inanimadas, estavam a serviço de Deus e eram mais obedientes ao Senhor do que o próprio profeta Jonas. A partir desse episódio nós vemos que o que Deus é capaz de fazer para cumprir a sua vontade, seja para que Jonas vá até Nínive pregar o Evangelho, ou seja para Deus salvar os mais depravados dos pecadores. Não há homem que resista à vontade de Deus, não há vontade soberana de Deus que possa ser resistida, e para isso, irmão, se Deus não vai falar através da Escritura, Ele vai falar da forma como Ele quiser. Ele vai falar através de uma tempestade, Ele vai falar através do mar, Ele vai falar através de doença, Ele vai falar através de tragédias, Ele vai falar através de mortes, Ele vai falar da forma como Ele quiser falar. Ele sempre prefere falar pela Escritura, mas às vezes nem sempre nós desejamos ouvir pela Escritura. Aí Ele usa outros meios. Talvez essa seja a razão pela qual Deus usa o meio que Ele está usando para falar com você algumas coisas, porque antes talvez você não tenha dado ouvido à palavra de Deus. Então, se nós não o ouvimos por meio da palavra, a gente vai ouvir por meio dos meios naturais e sobrenaturais que estão sempre a serviço do nosso Senhor e soberano. Porque essa tempestade tinha um único objetivo, irmãos. A tempestade ali não tinha um objetivo de juízo, como algumas pessoas falam. Deus trouxe juízo sobre Jonas, sobre aquele povo do navio, mas é completamente o contrário. Essa tempestade tinha um objetivo pedagógico de trazer Jonas de volta ao caminho da obediência. Deus não está punindo Jonas através da tempestade. Deus está didaticamente realocando Jonas para o caminho para onde ele deve ir. E aí, quando eu olho para essa situação, e eis aqui a nossa quarta aplicação, eu fico vendo quanto muitas vezes nós pedimos e clamamos e oramos a Deus para Deus tirar de nossas vidas o seu amor pedagógico, ou seja, as tempestades, as dificuldades da nossa vida, quando muitas vezes essas coisas Deus colocou para pedagogicamente e didaticamente realocar a nossa vida e nos direcionar novamente à vontade dele, mas de forma louca muitas vezes nós clamamos para Deus tirar as tempestades da nossa vida. Nós não conseguimos ver as coisas ruins na ótica da soberania de Deus. Nós achamos que tudo aquilo que é ruim
é providência maligna, é providência ruim, quando a Escritura fala que todas as coisas vão sempre cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, então, nunca mais deixe, ou seja, nunca mais se afaste dos caminhos de Deus quando Ele te pedir para ir para Nínive. Nunca mais pense em ir para Tarsis e desobedecer ao chamado de Deus. Ainda que doa, ainda que as tempestades sejam ruins, elas são pedagógicas, elas estão ali para nos ensinar, mas isso mostra que o amor de Deus está sobre nós, pois se não há tempestade, é a maior evidência de que nós não somos profetas, entre aspas, de Deus, ou seja, não somos servos do Senhor. Se há tempestade pedagógica que nos pega de um mau caminho, nos leva para um outro caminho correto, ainda que machuque, é a maior evidência do amor soberano do nosso Deus. Então agradeça a Deus pelas tempestades na sua vida, pois é a maior evidência de que o amor de Deus sobre a sua vida é incondicional. Finalmente, caminhando para o final, a partir do verso 5, diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte veio sobre Jonas. Embora na vida de Jonas aquela tempestade era uma manifestação do amor de Deus, para os marinheiros, irmãos, era uma manifestação de um grande problema. Isso porque a tempestade era muito forte. A gente vê aqui no texto que estava a ponto de se despedaçar o navio, todos estavam perto de morrer, perderem suas vidas, e assim houve também grande perda material, grande desespero, e portanto é muito claro, como águas cristalinas, irmãos, que todo desobediente é sempre uma maldição e um causador de tempestades, inclusive para incrédulos. Quando nós desobedecemos a Deus, outros sofrem também. Não cristãos sofrem também. Cristãos sofrem também. E Jonas aqui, por uma atitude completamente tola, trouxe grande sofrimento para pessoas incrédulas que estavam naquele navio. Então, um crente em desobediência é um crente perigoso. É um crente que causa perigo para aquele que está à sua volta, como foi o caso ali de Jonas. E aqueles marinheiros estavam sofrendo, passando por dificuldades, clamando ao seu Deus, para que alguma coisa fosse feita, enquanto Jonas, que era o servo de Deus verdadeiro, estava lá em profundo sono. Aqui nós vemos algumas ironias, Por exemplo, os pagãos sabiam que aquele fenômeno não era natural, mas era procedência de alguma divindade para eles. Por isso, eles oravam. No livro de Jonas, os primeiros que começaram a orar, ainda que seja para um Deus falso, foram os incrédulos, e não um profeta. Os incrédulos começaram a orar e se mostraram mais sensíveis aos sinais dos tempos do que Jonas, que era um profeta de Deus. Enquanto os pagãos estavam se movimentando para fazer algo, o profeta de Deus estava dormindo. Enquanto esses incrédulos estavam buscando enfrentar o problema, inclusive abrindo mão de alguns bens, jogando no mar, Jonas continuava em fuga. Ainda que Jonas estava tentando fugir da presença de Deus. Jonas, de fato, é um profeta muito estranho, gente. Jonas é um profeta muito diferente de todos os outros. Na verdade, esse livro é atípico, pois vemos pagãos tendo atitudes mais nobres do que aquele que se diz cristão. E aí o verso 5 traz algo muito interessante. Jonas está em profundo sono. E essa expressão profundo sono é a mesma usada lá em Gênesis capítulo 2, verso 21, quando Deus fez
por exemplo, Adão caiu em profundo sono, para de Adão Deus criar Eva. Então era um profundo sono de quem se esconde, era um sono da indiferença enquanto outros sofrem. Jonas estava aqui entregue ao sono anestésico, o sono daquele que não se preocupa mais com nada, um sono daquele que desistiu da vida, um sono do autossepultamento. Jonas estava lá no porão como se fosse para o seu próprio sepultamento. Ele não se importava mais com nada. Muitas vezes é assim na nossa vida. Quando a gente não liga mais para nada, a gente cai no sono espiritual. E não consegue nem se aperceber das circunstâncias à nossa volta e o quanto a nossa letargia espiritual faz com que outras pessoas possam sofrer também. Tristemente, irmãos, a gente constata aqui, primeiro, Jonas era um teólogo que não orava, Jonas era um pregador que não pregava, Jonas era um profeta que não obedecia à voz de Deus. Jonas era um homem muito estranho. Finalmente, Deus fez com que a máscara de Jonas caísse perante todos os homens, como nós lemos aí no verso 7. Não foram os pagãos, irmãos, que descobriram Jonas, foi o próprio Deus que entregou Jonas. Jonas nunca ia se render. Jonas nunca ia por si mesmo chegar, tudo bem, eu sou culpado disso tudo. Não. Deus faz com que aqueles pagãos lancem a sorte e, para o azar de Jonas, a sorte caiu sobre Jonas. Deus foi atrás de Jonas e usou inúmeros meios, como nós vimos, usou o mar, usou o vento, a tempestade, usou inclusive o meio de sorte que os pagãos usavam naquela época para mostrar, está lá no porão. O causador disso tudo está lá no porão. Vão lá e peguem Jonas. E aqui nós vemos um Deus atrás do seu servo de forma misericordiosa, com profunda misericórdia, porque Deus podia muito bem deixar Jonas para lá. Ah, você não quer? Eu vou chamar outro. Não funciona assim com Deus. O que Deus quer vai ser feito. Se Deus quer usar uma pessoa, Deus vai usar essa pessoa. Se ela tentar fugir, pode tentar à vontade, só vai sofrer, só vai descer como Jonas, mas em alguma esquina Deus vai pegar, em alguma esquina Deus cerca. Deus faz da forma dele e ele aponta, está ali, e Deus sempre pega. E Deus pegou Jonas aqui. E a própria Escritura, irmãos, a respeito desse lançar sorte, declara lá em Provérbios capítulo 16, verso 33, o seguinte, que a sorte, ou o dado, é lançado ao regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Temos outros casos onde o próprio Deus usou esse método, como no caso de Acã, que estava em pecado, aí as tribos lançaram sorte até chegar em Acã e descobrir que Acã era o pecador, lá em Josué capítulo 7, verso 16. No caso, por exemplo, da divisão das terras, sob a ordem de Josué, em Josué capítulo 15, verso 1. No caso da transgressão de Jonatas, em 1 Samuel 14, 36 a 42. E, finalmente, o último caso, da escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes ali entre os apóstolos. Então, irmãos, através dos incrédulos, Deus começou a cercar Jonas e a usar esse método que o próprio Deus usava no Antigo Testamento, que era o método de lançar sorte, né? Em palavras atuais, é lançar o dado mesmo, e aquilo que caísse era aquilo que Deus estava apontando. E lançaram sorte ali, e apontou justamente para Jonas, que ousou fugir, mas foi pego por um dado, por assim dizer, né? Aqui Deus começa a cercar Jonas e a fazer ele voltar aos caminhos do Senhor. Veremos na sequência, irmãos, dessas exposições, que essa volta não será nada fácil, mas será absolutamente necessária e extremamente irresistível. Jonas e nenhum homem vai conseguir fugir ou se esconder da presença de Deus. E eu quero apenas encerrar fazendo algumas colocações a respeito de lançar sorte, porque alguns atualmente se utilizam desse argumento para, por exemplo, jogar na loteria, jogar na Mega Sena, raspadinha, qualquer outro jogo de azar, achando que esse método é um método lícito. Mas, irmãos, essa não era a forma, né, de lançar sorte ali na Escritura Sagrada. Seja através dos profetas, através dos juízes, dos reis,
Deus falava pela sarça ardente, ou mesmo lançando sorte, mas a forma de lançar sorte não é como nós imaginamos hoje, né? Mas era uma forma providencial de Deus falar com o seu povo. Agora, por que hoje nós não acreditamos mais nesse tipo de sorte? Porque com a descida do Espírito Santo e com o fechamento do cano bíblico, com a Escritura Sagrada já fechada, o lançar sorte não mais é necessário, pois a Escritura e o testemunho interno do Espírito Santo de Deus são suficientes para a nossa orientação. O lançar sorte era uma forma de Deus orientar o seu povo. Quando não era por meio da Escritura, quando não tinha outra forma, Deus usava o lançar sorte para falar ao seu povo. Para falar. Então, como o Provérbios fala, o dado é lançado, mas a decisão procede de Deus. Essa era a forma como Deus falava também no Antigo Testamento. Ademais, assim como diz o autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, a gente sabe, pelos profetas, pelos juízes, pelos reis, por mula, pela sarça ardente, lançando sorte, nesses últimos dias, diz o autor aos Hebreus, Deus tem falado por meio do Cristo. E o Cristo, por meio de quem Deus tem falado, na sua oração sacerdotal, em João 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, quer ter sorte? Vá para a palavra, pois segundo o salmista, no Salmo 19:10, ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para que nas próximas ministrações a respeito de Jonas, Deus continue falando profundamente ao meu e ao coração dos irmãos. Amém. Oremos ao Senhor.